Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa quarta aula de hermenêutica 1 e 2, é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. No último bloco eu falava sobre a gente não subestimar, irmãos. Muitas vezes o seminarista, ele acaba aprendendo algumas doutrinas e ele se torna um pouco vaidoso. Agora eu conheço mais, eu sei mais. Irmãos, e a vida cristã não é só o conhecer. É o se consagrar, é o morrer a cada dia, é o obedecer a cada instante. E na vida do pastorado, uma das coisas que mais me fascina é ver a beleza da piedade, principalmente do grupo que eu gosto de chamar, que é o grupo da terceira idade. Os nossos irmãos da terceira idade me encantam. Por quê? Porque muitas vezes eles não têm mais o mesmo vigor que têm os jovens, mas eles têm uma experiência, e aqueles que passaram por uma vida e aprenderam com Deus, eles agora se tornam anciãos que são modelos na sua família, que são modelos na sua casa, que são modelos na igreja, que são modelos de piedade, que são modelos de obediência. E aí eu pergunto para você, quer um grupo mais importante do que esse na igreja? Ah, pastor, mas as irmãs só oram. Meus irmãos, louvado seja Deus. Elas são a coluna vertebral da igreja. E quantas são as vezes que o pastor, muitas vezes, chega, né, nas irmãs ou nos irmãos idosos e convoca, eles são os primeiros a virem. Aí talvez alguém diz, é claro, né, pastor, eles já estão chegando lá no céu, né? Alguns se levantar a mão, né, para orar, o Senhor puxa, né? Como disse alguns jovens, irmão, ancião, não levanta a mão, não, se levantar, Jesus puxa. Brincadeiras à parte, meus irmãos, mas a gente vê como eles são uma pérola. Percebam, muitas vezes a gente quer o seminarista mais arrojado, que sai para pregar, mas quantas vezes esse seminarista também é rebelde, não obediente, ou jovem? Estão entendendo, meus irmãos? Perceba, não é o intelecto, meus irmãos, é a obediência. Por isso que eu falei há pouco, né, para a gente não subestimar, né, porque existem pessoas que elas vão nos ensinar a arte de amar, a arte de orar, a arte de crer. Percebam que esses mesmos anciãos, quando eles estão numa prova, eles nos dão um exemplo de fé. Estão ali no leito de enfermidade, não abandonam a fé. Eu, como pastor, quando olho isso, eu vejo como uma pérola do meu ministério. Estão entendendo? Então, né, isso tudo serve para nos colocar no devido lugar, que é, a gente não tem uma igreja, a gente cuida de pessoas pela graça de Deus, até o tempo em que Deus quiser. Porque quando Deus falar, chega, meu servo, Deus levanta outro, e a gente vai ficar ali sendo cuidado por alguém. Ou seja, a gente está na igreja para servir, e não porque a gente é melhor. E se a gente aprende algumas coisas a mais, como eu estou ensinando a vocês, é para que a gente possa facilitar a vida dos nossos irmãos. Porque hoje, irmãos, nesse mundo de heresias, e pasmem vocês, eu fico assim chocado de ver tanta gente, principalmente gente boa, que se enveredou para o mundo midiático, se enveredou para ter uma igreja, eu diria, de plateia, uma igreja de programas, uma igreja de entretenimento. Perceba, irmão, hoje a igreja virou exatamente isso, você tem que ter um bom programa. Se você não tem um bom programa, você não segura as pessoas, porque só a palavra e orar é muito pouco para essas pessoas. Eu te digo, meus irmãos, a igreja verdadeira é uma igreja baseada em palavra e em oração. O que mais? O que vir depois são penduricalhos, são acréscimos. Mas hoje não, a gente tem que ter tantos penduricalhos, a gente tem que ter shows, a gente tem que ter luzes, a gente tem que ter efeito. Não, meus irmãos. Então, essa matéria é para a gente resgatar a verdadeira essência da interpretação daqueles que um dia viveram no passado, que viverão no presente e viverão no futuro, porque não existe nada de novo. Né? Isso não é mais suficiente. Não, então, pode ver que a gente precisa de Jesus Cristo, de um coach, né, Júnior? A gente precisa de Jesus Cristo e de um figurão. Porque se não tiver um figurão, a gente está errado. E detalhe, tem que ser um figurão, ganha muito dinheiro, de preferência que tem um jato. Mega igreja, viu? Mega igreja também. Mega igreja, porque esse negócio de igrejinha pequena está errado. Percebam, irmãos, isso daí é uma linguagem sagrada ou uma linguagem mundana?
Nada contra, irmãos ricos, nada contra megas igrejas, mas tudo contra essas megas igrejas que se enveredaram para o mercado. Tudo contra. Por quê? Vão existir grandes coisas de Deus e vão existir pequenas coisas. Acabamos de ver, numa das aulas anteriores nossas de hoje, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Um dos maiores textos, que é João 3,16, foi dado a Nicodemos ali no particular. Se João não registrasse, possivelmente, João estava escutando do lado de fora, quem sabe, o diálogo, e ele, quando foi guiado pelo Espírito Santo, registrou. Porque ele estava ali do lado de fora só ouvindo a reunião do mestre. E graças a Deus por essas palavras. Graças a Deus, porque ali no capítulo 3 de João, a gente tem a doutrina do novo nascimento, tem essa pérola que é João 3,16, tem esse contexto maravilhoso. Mas percebam, então, foi numa reunião escondida. E vamos lá, e a mulher samaritana? E os outros? E a igreja que se reunia escondida, que fugia de Paulo, por exemplo, elas não eram importantes? Então, percebam, a gente não pode desprezar uma igreja que nasce numa casa. Hoje nós estamos aqui num ambiente tecnológico, glória a Deus por isso, mas não se sinta melhor do que aquela igreja que nasce na casa, irmãos. Porque Deus ele vai fazendo grandes coisas, quem sabe aquela igreja que nasce na casa, amanhã vai ser uma mega igreja. Então, assim, a gente não pode, sabe, desprezar. Tolos são esses que se enveredam por esses caminhos e se perdem neles, tá bom? Isso tudo é fruto de uma interpretação errada, de uma hermenêutica errada. Só duas últimas coisas. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito para uma só pessoa, foi escrito para Teófilo. Ó excelentíssimo Teófilo, possivelmente uma pessoa importante, mas lembre-se, foi escrito para uma alma. Pense, meus irmãos, 2 livros maravilhosos da Bíblia, o Evangelho de Lucas, o Evangelho dos Detalhes e Atos dos Apóstolos, o começo da igreja, a história da ascensão de Jesus, o derramar do Espírito Santo, a igreja sendo conduzida pelo Espírito Santo, escrito esses 2 livros para uma pessoa. Pensa nisso. E Deus, na história, usou esse livro para alcançar milhares de pessoas, hoje a nós aqui. Percebam, é uma igreja pequena, a igreja de uma casa. Mas Deus tem tempo na sua agenda para mais um, né? Que a gente não perca isso de vista nunca, tá bom? E se um dia formos mega, sejamos mega pelo poder do Espírito Santo, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, com a mesma interpretação, com a mesma humildade. Por quê? Porque um dia tudo começou com Abraão, com mais um. E assim é a obra de Deus, tá bom? Então, agora aqui, para a gente concluir esse capítulo, meus irmãos, vamos ler aqui. Leia para nós, Júnior, do 7 em diante, né? A gente parou aqui. 7º. Não, pode ler o 6º aqui. A gente não leu o 6º, né? Não. Em vista de tais afirmativas e destas e outras restrições, é evidente que carece absolutamente de sanção divina a interpretação particular do papismo, que concede autoridade superior à palavra mesma, à palavra mesma. A interpretação dos pais da igreja, docente ou da infabilidade papal, como carece também de dita sanção a ideia da interpretação individual do protestantismo. Aspa, nenhuma profecia da Escritura provém, né? De particular elucidação, fecha aspas. Disse Pedro. E Jesus nos exorta a examinar a Escritura para achar a verdade, e não a interpretar a Escritura para estabelecer a verdade a nosso arbítrio. O que ele está falando aqui, irmãos? Que o erro do papado não foi outro, senão o quê? Fazer uma interpretação particular. E alguns protestantes começam também fazendo interpretações particulares. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque essas interpretações particulares, muitas vezes, elas podem estar regadas de heresias. Tá bom, meus irmãos? Eu me lembro que há alguns anos atrás, ou melhor, há 30 anos atrás, começou uma corrente muito grande, que nasceu na Argentina e depois veio do Brasil, que o crente que era nascido de novo, ele não pecava nunca mais. Essa corrente veio para o Brasil e muitos pastores, inclusive pastores sérios, começaram a defender isso.
Não, se eu realmente nasci de novo, eu não peco nunca mais. E um grande pastor brasileiro, Carlos Alberto Quadros Bezerra, que é o pastor da Comunidade da Graça, começou a defender essa tese, até um dia que ele cometeu um grande delito. Só que antes dele cometer o grande delito, ele chegou e foi advertido por grandes pastores, em que chegaram para ele e falaram: pastor Carlos Alberto, o senhor começou uma igreja muito boa, que é a Comunidade da Graça. Essa doutrina, ela é uma doutrina errada. O crente, depois que nasce de novo, ele não peca mais como hábito, mas ele peca como acidente de percurso. Porque, irmão, sejamos honestos, na prática, muitos crentes pecam o tempo todo e não estão nem aí. Ou seja, isso só demonstra que eles ainda não nasceram de novo. Não é porque hoje muitos anivelaram a régua para baixo que a gente vai dizer que essa doutrina ela tem fundamento, porque não tem. O nascido de novo não peca como hábito, porque enquanto eu era um pecador, eu pecava como prática. Depois de nascido de novo, eu posso até vir a pecar como acidente de percurso. Ou seja, se eu baixar a guarda, se no momento de uma grande tentação eu não vigiar, aí eu vou escorregar. Mas dizer que alguém não peca nunca mais e afirmar isso como se essa fosse uma interpretação individual, uma nova descoberta, é um perigo. Graças a Deus, o pastor Carlos Alberto, juntamente com a liderança da Comunidade da Graça, deu ouvidos e eles deixaram de seguir isso. Percebam, se a gente não tomar cuidado nas interpretações, é assim que a gente vai se tornando herético. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Essa questão aí da particular interpretação, conforme até alega muito, o Romano também alega muito isso, né? Ele fala assim, pela essa ideia que da livre interpretação, da escritura que vai ter nela a vida eterna, essa liberdade, eles acusam até na reforma protestante, isso trouxe também uma Babel, ele fala, que todo lugar o cara vai abrir uma portinha e interpreta e cria uma igreja. Abre outra portinha, interpreta e cria a sua igreja. Então eles têm essa crítica também. A gente precisa ponderar também isso, porque o camarada abre uma portinha ali, não concorda com a outra e abre uma igreja. Não concorda com a outra, vai e abre uma igreja. Então, você sabe, Júnior, esse é outro problema. Mas você percebe, Júnior, que esse problema está um pouco mais ligado não só às discordâncias, mas, vamos ser honestos aqui, qual é a raiz do problema aqui? A questão é vaidade. Podem ver que hoje, com muita frequência, muitas pessoas criam seu ministério. Eu pergunto para você, é mais fácil eu criar o meu ministério ou eu me unir a um outro ministério? A quantidade que existe, me entendo, irmãos, não estou dizendo que a pessoa não pode, tá? Não é isso. Lembra que eu disse há pouco, eu respeito a igreja que nasce em casa, que começa com uma família? Estão entendendo? Eu acredito nisso. Pode ver que o missionário, quando ele é enviado ele é a família, ou seja, a igreja começa com eles. Ali ganha um, ganha dois, ali já é uma igreja. Mas perceba, esse missionário que foi enviado, ele vai enviado por uma igreja. Ele tem uma igreja aqui que o apoia, que ora por eles. Ele não está sozinho no campo. Hoje em dia, a maioria das pessoas que fazem isso, Júnior, eles acham um motivo de discordar apenas para abrir o seu trabalho, porque, infelizmente, a igreja virou um negócio. E aí é outro problema. Então, a minha discordância do irmão não é uma discordância necessariamente porque eu tenho um pensamento contrário. É porque é o seguinte, eu não gosto muito do irmão, eu estou vendo que o irmão não está utilizando bem o dinheiro, eu quero também cuidar do dinheiro do meu jeito. É uma questão mais política, percebam? Não é só doutrinária. Então, não indo às razões, né? Mas aqui fica um alerta a vocês, irmãos. A gente pode ser mais unido. Eu não estou dizendo que as pessoas que abram a igreja elas estão erradas, não é isso. Mas a gente tem que perguntar qual é a real motivação daquele grupo querer abrir aquela igreja. Bom, para não ser prolixo aqui, mas só para dar um exemplo, a nossa igreja ela nasceu de uma divisão. A nossa igreja, a Igreja Batista Missionária, nasceu de uma divisão da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Ferraz.
Quando eu assumi o trabalho da Igreja Batista Missionária, o que eu fiz? Eu procurei saber da história. E fui atrás de toda a história. E ali, quando eu fui me deparar, eu falei, meu Deus, quanto sangue, quanta coisa feia. Qual foi o estopim? Um grupo que não estava mais satisfeito com a Igreja Batista Brasileira, em virtude da renovação com o Espírito Santo, abriu um trabalho. Só que ao invés deles abrirem um trabalho com toda a decência e harmonia, no sentido assim, olha, nós não concordamos mais com vocês. Criou-se uma celeuma dentro da igreja, uma baita confusão, que só saiu sangue para todo lado. Quando eu tomei conhecimento disso, eu falei assim, bom, mas e aí? Que fim deu? Não, nunca se acertaram, nunca se resolveram. O que eu fiz? Eu fui na primeira igreja batista de Ferraz, chamei o pastor que estava presidindo aqueles dias a igreja e contei, pastor, eu estou vindo agora para a Igreja Batista Missionária e soube que no passado a nossa criação aqui foi em virtude de muita confusão, muita briga. O pastor que estava dirigindo aquela igreja naqueles dias falou, olha, eu já ouvi falar alguma coisa assim também. Eu falei assim, o senhor me permite algo? Ele falou, o quê? Eu sou pastor agora dessa igreja e queria vir aqui um dia simplesmente para pedir perdão para vocês, porque se alguém, né, desse grupinho que hoje estou pastoreando, porque o próprio pastor pelo qual tinha criado a igreja, ele já não estava mais na igreja pela qual ele criou. Eu falei, olha, então eu queria dizer o seguinte, nós somos irmãos, e se um dia os irmãos aqui da Igreja Batista Missionária fizeram algo que desabonou vocês, nos perdoem. O pastor falou, eu gostei da ideia. Eu falei, o senhor poderia nos receber numa assembleia de vocês? Aí a gente leva a nossa turma e a gente faz isso. Tá bom, pastor. Eu fiz isso. Aí eu tinha uma assembleia, um tal dia, levei o meu grupo, que era um grupo de 10 pessoas, falei, ó, estamos aqui simplesmente para pedir perdão, irmãos. Se algum resquício, alguma mágoa, alguma contenda ficou no passado, das pessoas que passaram por nós, nos perdoem. Eu estou agora assumindo essa igreja, eu queria simplesmente caminhar em paz com vocês. Os irmãos nos perdoam? Perdoa. Pastor, nos perdoa? Perdoa, então tá bom. Ore por nós. Aí oraram e aí fomos para a nossa igreja. Para mim, isso foi algo que pelo menos, se houvesse resquícios de uma mágoa, ali, na minha opinião, foi sarado. Por quê? Porque, irmãos, igrejas irmãs que se dividem, e quantas igrejas renovadas foram criadas com briga por causa da questão dos dons espirituais. Aí eu pergunto para vocês, os dons espirituais devem gerar briga? Não, pelo contrário, deve ser um caminho de cura. Ora, se o dom é para ser bênção, mas eu te pergunto, os dons geraram muitas brigas no meio do povo evangélico? Geraram. Não deveria ser assim. Os romanos também se dividiram, né? Hã? Os romanos também se dividiram, não pode acusar, né? Porque duas igrejas, Oriente Sim, exatamente. Então, a Igreja Católica tem várias divisões. Exato. As divisões elas vão acontecer, Júnior. Agora, o problema é quando há as divisões e há os cismas, né? Pode ver que a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa ficou 1000 anos separadas, né? Sim, os cismas, das brigas, né? Ou seja, isso é uma questão política ou não? Claro que é. Separou no ano 1000, né? Separou no ano 1054 e voltou agora em 1980 e alguma coisa. Não, mas não voltou, não. Voltou, não. Não, voltou politicamente, né? Mas ainda não voltou. Fizeram fizeram uma meia-culpa. Mas cada um. Mas você entende, Júnior, eu quero dizer, nós como protestantes devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dentro o que está está mais... Também tem divisão, tem 3, 4 igrejas dentro da Igreja Católica. Né? Então, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos concluir agora aqui, só para a gente terminar essa parte da parte áurea, né? Paramos aonde, Júnior? No 7, agora é o 8. Isso. Lemos o 6. Ele pode ler para nós o 7, por gentileza. Tá, o 7. Nada de estranho tem, pois, que nos eminentes escritores da antiguidade encontremos afirmações como estas. As escrituras são o seu melhor intérprete. Compreenderás a palavra de Deus melhor que de outro modo, comparando uma parte com outra, comparando o espiritual com o espiritual. 1 Coríntios 2:13. O que equivale a usar a escritura de tal modo que venha a ser ela o seu próprio intérprete. O que Paulo estava falando aqui, em 1 Coríntios 2:13, era isso.
o espiritual com o espiritual, ou seja, a Bíblia é o seu próprio intérprete. E agora, para a gente encerrar, meus irmãos, eu lerei rapidamente, né? Se for uma parte arrancado versículos do seu conjunto e citado frases soltas em apoio de ideias preconcebidas, é possível construir doutrinas chamadas bíblicas, que não são ensinos das Escrituras, mas antes doutrinas de demônios. Por outra parte, explicando a Escritura pela Escritura, usando a Bíblia como intérprete de si mesma, não só se adquire o verdadeiro sentido das palavras e textos determinados, mas também a certeza de que todas as doutrinas cristãs, quanto à fé e à moral, ou seja, no momento em que eu arranco partes da Bíblia, eu acabo gerando e criando doutrina, sim, de demônios. Mas quando eu faço uma verdadeira interpretação correta, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma leitura das doutrinas cristãs, quanto à fé e quanto à moral, ou seja, em qualquer povo de Deus, em qualquer geração, vai se harmonizar esses princípios. Continuando aqui, tenha-se sempre presente que não se pode considerar de todo bíblica uma doutrina antes de resumir e encerrar tudo quanto a Escritura diz da mesma. Um dever tampouco é de todo bíblico, se não abarca e resume todos os ensinos, prescrições e reservas que contam a palavra de Deus em relação ao mesmo. Aqui cabe bem a lei. Não se pronuncia sentença antes de haver ouvido as partes, porém cometem o delito de falhar antes de haver examinado as partes. Todos aqueles que estabelecem doutrina sobre a palavra ou versículos extraídos do conjunto, sem permitir a Escritura explicar-se a si mesma. Igual falta cometem os que, do mesmo modo, procedem e falam de contradições, ensinos e morais. Aqui o que o autor está dizendo é o seguinte: como eu posso julgar algo se eu não ouvir as partes? Quando eu pego um texto da Bíblia fora de contexto, como já se ensinam as tradições, aquele texto só me servirá de pretexto. Ou seja, quando eu pego um texto fora de contexto, eu só faço dele um pretexto, não é uma verdadeira explicação, tá bom? E, por conseguinte, é de suma necessidade observar a referida regra das regras, a saber, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Se não quisermos incorrer em erros e atrair sobre nós a maldição que a própria Escritura pronuncia contra os falsificadores da palavra. Dissemos regra das regras, porque desta é fundamental. Se desprendem outras várias que, como veremos, dela nascem naturalmente. E aqui tem as perguntas, e a gente vai continuar a partir da próxima aula na primeira regra, né? Aquela questão, né? A pessoa faz uma interpretação de um texto isolado. Eu já vi casos assim. O cara, ele faz uma doutrina, ele faz uma interpretação de um texto isolado, só tem aquele versículo, ele tem 10 contra aquele versículo. Ele não examina os 10 que fala contra. De jeito nenhum. Uma interpretação naquele texto isolado e interpreta. Só que ele tem 10 armas contra ele está se apoiando em uma isolada. E só vai enganar, né, Júnior, nesse caso, pessoas que não sejam criteriosas com a Bíblia. Porque quem foi criterioso com a Bíblia, leu a Bíblia, vai falar assim, não, ele está falando uma coisa errada. Ele está dizendo uma heresia. Eu conto uma história na aula de homilética, né, que um pastor estava pregando, era uma igreja pentecostal, ele estava pregando, né, sobre Zaqueu. Eu sei. Já contei, né, Júnior? Eu sei. É boa. E aí, como que era mesmo? Oh, meu Deus, deu um branco. Sai do pé, não. Nicodemos, né? Como que era mesmo? Eu esqueci. Eu esqueci, eu vou lembrar na aula de homilética. Eu vou deixar aí, Nicodemos. Era mais ou menos assim. Ele foi contar a história de Zaqueu, mas ele, ao invés de contar a história de Zaqueu, ele usou Nicodemos. Né? É algo mais ou menos assim. E ele estava falando, não, porque Jesus ia passando em Jericó, e Nicodemos subiu no pé de sicômoro para ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. E aí ele foi, e Jesus foi passando, aí um outro pastor do lado puxou o terno dele e falou assim, não é Nicodemos, é Zaqueu. O que ele deveria ter feito, né, irmãos? Ele deveria ter parado ali e falou, irmãos, me desculpem. E aí ele tentou arrumar,
E ele chegou e disse assim, então ali, Nicodemos, aí Jesus disse para ele, ô Nicodemos, o que você está fazendo aí? Aí é o lugar de Zaqueu, Nicodemos. Aí, ao invés de ser humilde, de falar que eu tentou dar uma e uma derrapada ali, uma capotada, não ajudou, meus irmãos. Aí só Sem estragou, né? humildade, cara. Poxa, ô irmãos, me desculpem, ele tentou e tentou e tentou, e viu que estava errado, foi corrigido, e ainda, né, Jesus disse para Nicodemos, sai daí, Nicodemos, que é lugar de Zaqueu. Oh, meu Deus, ou seja, Deus do céu. veja, é uma hermenêutica, para não dizer ingênua, mas totalmente herética, Para né? não perder o público, né? Para entreter o público, né? E o povo, né? Tranquilo, né? Tá bom, meus irmãos. Você sabe o que acontece quando a pessoa faz aquela vibe, tanto que as igrejas assim, pentecostais, não é crítica ao pentecostal, né? Mas não Tem todo, muito não pentecostal sério, generalizando, né, Júnior? não generalizando, mas ele fica naquela vibe tão emocional, o povo fica hipnotizado, o cara fala heresia que quiser, eu já vi isso lá. Sim, sim. Fala heresia que quiser e passa. E o E povo o aplaude, povo o povo glorifica, e ele está falando heresia. Agora, vamos usar isso, Júnior, essa ilustração que eu dei, né? E vamos usar o que você falou. Por que o povo fica hipnotizado? Agora eu faço a pergunta. É o poder do Espírito Santo ou é uma atividade emocional das pessoas? Emocional, atividade emocional. Eu estava numa igreja e... Deixa eu dar uma pausa aqui, Júnior, só. Perceba, irmão, é muito difícil distinguirmos, ora, o Espírito Santo e o emocional. Sim, sim, sim. Porque nós somos seres emocionais e, ora, a gente não sabe dividir. E eu concordo com o Júnior, aqui eu estou fazendo uma crítica, irmãos. A nossa igreja é a Igreja Batista Nacional, ou seja, uma igreja batista avivada. Eu creio nos dons, não tenho problema nenhum com isso, mas eu tenho todo problema com esse lado emocional, desregrado e descontrolado, que diz em nome de Deus o que Deus não está dizendo. Percebam, esse é o problema. Ou seja, é muito lindo dar lugar ao emocional, mas quando o emocional passa e transpassa a palavra, aí que está todo o problema. Estão entendendo? Diga, Júnior, o que você está comentando. Então, eu estava, eu fui convidado numa igreja, eu sou assim, eu vou, não tenho preconceito. Meu irmão frequentava, eu fui, aí começou aquele movimento, para eles poder também, assim, né, não generalizando, mas alguns acham que poder é barulho. Aí começou, o pregador foi naquela vibe, e eu fiquei olhando, falei, olha, ele começou a falar um monte de heresia, coisa antibíblica, assim, grotesca mesmo. Só que o povo foi na vibe dele, sabe? Foi mesmo, e glorificava, e falava e tal. Aí eu pergunto, falta critério nesse pastor que dirige essa igreja? Falta critério nesses obreiros? Estão ali para quê? Para sentir algo ou para ouvir a palavra? Perceba, irmãos, é nisso daqui que eu disse. Com certeza, vamos lá. Sabe aquela pessoa que eu disse há pouco, que é uma pessoa piedosa, que só sabe ler e escrever? Esse irmão talvez tenha mais critério do que o pastor e do que os líderes. Tomé, você precisa sair, né, para... Isso, fica tranquilo, tá? Era isso? Vai lá, Fiote. A gente já está terminando aqui. Isso, pastor. Graças e paz a todos. Deus abençoe, Fiote. A gente já está encerrando. Pode ir. Ó, a gente passou um pouco do horário, tá, irmãos? Então, só vou concluir. Esse irmão, com certeza, chega no pastor e fala, pastor, por que o senhor deixou aquilo lá? Ô, pregador, vem cá. Você falou muita besteira, né, filho? Vai orar, né? Agora eu pergunto, esse irmão e essa irmã estão fazendo um papel melhor do que o pastor ou não? Muito melhor. Então, pessoas que são assim, que a gente tem que honrar dentro da igreja, irmãos. Por quê? Porque não podemos, a igreja, guardem isso, irmãos, nós não temos uma igreja, nós cuidamos de uma igreja. O dono da igreja chama-se Jesus. E ele nos deixou o seu livro de regra, fé e prática. A gente tem que seguir para valer. Seja na emoção ou na ausência da emoção. Mas a gente faz essa crítica, viu, irmãos? Aqui, não é porque a gente está com a razão, mas tomem muito cuidado, porque muitas vezes quando a gente vê alguém errando, eu vou terminar a aula hoje lendo esse texto aqui de Levítico. Esse texto é bom. Levítico 5, olha só o que diz. Esse texto aqui é necessário dessa aula aqui, ó. Olha só, esse texto é muito bom. Ah, mas é Levítico, pastor, mas Levítico é para quem? Levítico não era para os sacerdotes? Deixa eu até pôr aqui para vocês também no Kindle.
Ah, mas Levítico não era um livro exclusivo de leis? Sim. Mas era para quem? Para o Velho Testamento? Sim, mas você faz as aplicações, inclusive no Novo. Então, olha aqui, ó, Levítico 5:1. Vou compartilhar com vocês. Ó. Olha só. Levítico 5:1. Se alguém, tendo-se a juramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que souber, levará a sua iniquidade. Vou ler agora na NVI, que é a tradução um pouquinho mais fácil. Se alguém pecar, por quê? Tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, e não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Eu vi um monte de heresia e eu fico quieto porque é problema, ou seja, eu sou cúmplice. Eu sou cúmplice. Percebam? É por isso que a gente precisa falar, precisa chegar, corrigir em amor, é claro. Não estou dizendo que a gente vai levantar no púlpito, né, Júnior? Não é isso. Vai chegar, não, desculpa, mas você falou muita besteira. Você não estudou, você está errado. A Bíblia, olha, abre o olho. Tiago 3:1 diz o quê? Não queiram muitos de vocês serem mestres, porque sobre vocês repousa o quê? Um duro juízo. Sim. Mostrando o quê? Não fique achando que é porque você tem ali uma presença de palco, é gostoso. Tem que ser algo de reverência, tem que ser algo sério. E a nossa interpretação tem que ser correta. E, é claro, não basta ter uma interpretação correta e uma vida mundana. Né, meus irmãos? Tá bom, meus irmãos? Encerramos aqui. Para falar com a pessoa não pensar que também é arrogância, né? É, claro, a gente tem que ter toda a ética, né, Júnior? Né? Mas, assim, que Deus nos ajude, né, a preservarmos essa regra áurea, a Bíblia, a sua própria intérprete. Amém. E aí a gente vai trabalhar nas próximas aulas esses pontos. E agora a gente vai correr um pouco mais, né, porque agora vai ficar um pouco mais fácil, né, a nossa compreensão, tá bom? Vão anotando no livro e vão tirando todas as dúvidas e vão me perguntando no canal de WhatsApp ou do Telegram. E é isso, tá bom, meus irmãos? Querendo Deus, nos vemos terça-feira, tá bom? Shalom para todos. Boa noite, graça e paz, bom descanso para todo mundo. Deus abençoe. Amém, boa noite, graça e paz. Amém, boa noite. Graça e paz com Deus. Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, obrigado, viu? E qualquer dúvida, é só nos chamar. Foi um prazer, viu, minha irmã Elisângela? Deus abençoe. Prazer, pastor, gostei. Amém. Amém. Deus abençoe.